O pastor para ele não serve, o presbítero não tem pregação, os diabos não cuidam direito, todos sem defeito, é religião bom. É o pecado que está em você, esse novo inimigo de Deus quer sair. E não acha jeito, então você veio na igreja de Deus. Quer sair e não acha jeito, então você veio na igreja de Deus. Esse tal é o fermento da igreja que não gosta de exortação. Se o mundo da carne fica assim, a disciplina ele deve a cruzão. É o pecado que sai em você, esse todo inimigo de Deus quer sair. E não acha jeito, não foi defeito na igreja de Deus. Quer sair e não acha jeito, não foi defeito na igreja de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Estamos alegres, felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Convido a igreja que venha se colocar de pé, para que venhamos fazer uma oração para a abertura deste trabalho nesta noite de terça-feira, para a glória do Deus vivo. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças te damos, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida, em nosso viver, ó Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é fiel, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor vela sobre a sua palavra, Pai. Nesta noite nós estamos aqui reunidos para aprender de Ti, Senhor. Fala conosco, alimenta-nos com a Tua palavra, nos instrui mediante a Tua santa vontade, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Opera maravilhas em nosso meio, curando, salvando, libertando. Queremos sentir a presença da Tua glória nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar, a irmã Iraci, com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar o hino 156. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvamos Deus pelo nome de Jesus. O bom pastor buscou-me, já longe do redil. Com ternura achou-me, caído Oh, maravilha de Deus, aleluia. as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha vida.
Deus, aleluia. Deus Santo, Deus Vivo, Deus de poder, Deus de glória. Aleluia. Dizem voz maravilha de Deus, amante, achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, Por aleluia. Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e como seu rebanho. Deus de maravilha, aleluia. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Glória a Deus, aleluia. ele Deus Santo, aleluia. guiará. Maravilha de Deus, aleluia. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Glória a Deus, aleluia. mesmo restaurou-me a Deus, Deus querido. por seu sangue Oh, restaurou-me maravilha. a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui é o bom pastor, né? Louvado seja o Glória nome a do Deus. Senhor. Ele entregou a sua vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Vamos aleluia. também louvar o hino 305. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Aleluia. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Glória a Deus, aleluia. Olhos campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis
poder te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo, avançai, hinos a Jesus Glória a Deus, cantai, aleluia. e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber glória como galardão. Glória a Deus, Louvado aleluia. seja o nome do Senhor. Nós somos soldados de Jesus, é por isso que nós Glória somos a Deus, campeões. aleluia. Louvado seja o nome do É, Senhor. Deus, E a nossa aleluia. batalha já é ganha, né? Glória a Glória a Deus Deus, por isso. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino. Glória a Deus. Vamos também louvar o hino. Deus santo, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha Maravilha, aleluia. Maravilha de e Deus. te Oh, comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Terás Deus, em aleluia. breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, Louvado seja o aleluia. nome do Senhor. Não te abates, ó minha alma, porque o Senhor já está Glória a próximo. Deus. As suas promessas Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Aleluia, Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Deus é fiel, Deus é verdadeiro, e Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui rapidamente fazer leitura da palavra, né, para a glória do Deus vivo, onde estaremos aqui ministrando a palavra. Amém? Que se encontra lá no livro de Miqueias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Os profetas menores, louvado seja Deus, aleluia. Achou? Miqueias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Depois de Jonas, Miqueias. Se localizou aí, irmã Iraci? Amém. Glória a Deus. Cada um estará lendo um versículo. Vamos lá? Versículo 1 nos diz: ai de mim, porque estou quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vítima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens o que seja regra. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um para o seu então da vida. As suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. O juiz exige condenação, o juiz aceita esse povo. Grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente cumprem a cama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não feiais um amigo, nem confieis um companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe. Agora, contra a sogra dos inimigos do homem, são os da sua própria carne. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças te damos por esta palavra poderosa, Deus, que ela venha fazer aquilo que aprove a tua vontade em nossas vidas, Pai. Opera maravilhas nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui nós vemos uma exortação do profeta Miqueias a respeito da corrupção moral de Israel, o qual também para os dias de hoje é muito válido. O versículo 5 aqui que foi lido pelo Jefferson nos diz: não creais no amigo, nem confiais no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Aqui nós vemos uma exortação a qual o profeta nos chama a atenção para nós tomarmos cuidado com os amigos, tomarmos cuidado com aqueles parentes, tomar cuidado de toda maneira com aqueles que nos rodeiam, que não estão mediante a vontade de Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele termina dizendo o seguinte: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele nos orienta que nós venhamos nos apegar, que nós venhamos confiar a nossa vida em Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E com este texto e com este versículo, esses dois versículos que foi lido, eu quero trazer aqui o ensinamento desta noite com o título: quem
são seus amigos? Louvado seja Deus. Veja bem, nós estamos aqui diante de uma pergunta, de um questionamento, a qual o título nos faz que nós venhamos ter uma reflexão daqueles que estão aos nossos lados, daqueles que se encontram ao nosso redor. Quem são os seus amigos? Vejamos bem o que diz Josué, capítulo 23, o versículo 7. Não se associe com essas nações que restam no meio de vós. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, ele já tinha uma preocupação há muito tempo atrás com o povo de Israel, que quando eles vieram a possuir a terra, algumas daquelas nações continuariam ali ainda com vida. E o Senhor orientava ali o povo, através de Josué, que ele não viesse a se unir, a ter uma amizade. Por quê? Porque essa amizade, com certeza, iria corromper os conceitos daquela nação, a nação de Israel. Porque aquela geração, aquelas pessoas que estavam ali, eram pessoas que eram idólatras, eram pessoas que praticavam iniquidade, eram pessoas que não tinham o conhecimento de Deus. Tanto é que Deus mandou que o povo de Israel invadisse aquela terra e ali possuísse aquela terra, porque aqueles homens não tinham compromisso para com Deus. E a preocupação do Senhor era que o povo de Israel não se tornasse amigo. Assim é a nossa vida nos dias de hoje. Nós devemos saber quem são os nossos amigos, porque há amigos que dizem que é os nossos amigos e na verdade são traíras. São pessoas que estão esperando a oportunidade de nos machucar, de nos entristecer, de tirar aquilo que nós temos de melhor, principalmente esfriar a nossa fé mediante ao nosso Deus, mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós se apegamos a alguém no mundo e dizemos que ele é o nosso amigo. Porque essa amizade pode nos atrapalhar na família, pode nos atrapalhar no trabalho, pode nos atrapalhar na vizinhança e principalmente de tudo, a nossa vida espiritual. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Alguém abre para nós lá em Salmos 26, capítulo 4, para nós entendermos como funciona essa situação. Amém? Olha bem o que o salmista, ele vai falar aí no Salmo 26, versículo 4. Quem achou, pode ler. Salmos 23, 26, 4. Não me tendo assentado com homens falsos e com dissimuladores, não me associo. Amém? Veja bem, nós trazendo para a tradução de hoje, a Bíblia diz: não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Veja bem, então o salmista ele já sabia nesta época que ali existia uma grande falsidade, pessoas falsas que estavam ao lado dele, mas ele, na sua plena consciência, analisando quem eram aquelas pessoas, conhecendo aquelas pessoas, ele assumiu a responsabilidade de não andar com aquelas pessoas por elas serem falsas. E também não quis se associar com os hipócritas, que dizem, que criticam, que fazem e acontece, e na verdade eles são hipócritas, porque eles praticam tais coisas que assim mesmo eles praticam. Então o nosso Deus, ele tem um zelo especial para conosco. Ele nos dá um discernimento a respeito de quais as pessoas nós devemos nos associar, com as pessoas que nós devemos confiar. É na escola, é no trabalho, como eu já disse, é na vizinhança, é aquelas pessoas que fazem o nosso dia a dia, que estão ao nosso lado no dia a dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja para nós aí o Salmo 119 e o versículo 63, para nós entendermos mais um pouco da vontade de Deus para conosco e para que nós venhamos saber
Quem são os nossos amigos? Salmo 119 e o versículo 63. Companheiros, hoje todos os que te veem comigo e guardam os teus princípios. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja a tradução aqui para a linguagem de hoje. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Esses sim são os nossos amigos, aqueles que nós devemos andar, que nós devemos confiar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Todos aqueles que temem a Deus e obedecem às ordens, os mandamentos, os ensinamentos, a doutrina do Pai, do Senhor Jesus Cristo, que estão aí colocadas na Bíblia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Esse sim, nós devemos nos associar. Esse sim, nós devemos, como diz o salmista Davi, que irmos com ele para a casa do Senhor, para ali nos alegrarmos. Louvado e engrandecido seja Deus. No meio da nossa família, no meio da nossa parentela, também existem essas pessoas que temem a Deus, que obedecem os mandamentos do Senhor. Mas também no meio da parentela, no meio da família, há as pessoas rebeldes, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm compromisso com Deus, e por elas terem uma certa intimidade, por fazer parte da nossa família, podem nos conduzir à perdição. Porque há líderes e liderados. E em todo o meio, em toda a sociedade, nós encontramos esses dois grupos de pessoas. Então nós devemos saber que o líder, ele pode, através da sua maneira de agir, nos induzir a praticar aquilo que não agrada a Deus, até nos afastar da presença do Senhor. Para isso nós precisamos ficar atentos. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Veja para nós aí, Provérbios capítulo 13 e o versículo 20. Veja aí, quem encontrou, possa abrir para nós. Provérbios capítulo 13 e o versículo 20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Amém? A própria palavra em si, ela já nos exorta e ela já nos dá um entendimento. Louvado seja Deus. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Louvado seja Deus, aleluia. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se nós formos analisar hoje, através da mídia, os acontecimentos policiais, nós vemos que muitas pessoas têm caído para o mal, têm se tornado um preso, um presidiário, porque a qualquer momento de sua vida, ele deu ouvido a alguém que praticava o mal, alguém que era tolo, que não conhecia a vontade de Deus, e ele, ouvindo aquele tolo, ele acabou se dando mal, e hoje está atrás das grades. Outros estão no cemitério, outros estão aí drogados, outros estão aí embriagados, outros estão aí prostituindo-se, outros estão aí sem a presença de Deus, porque estão dando ouvidos a pessoas tolas, pessoas que não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas também existe um outro grupo de pessoas, que são as pessoas sábias, que estão com os ouvidos atentos à palavra do Senhor, que estão com os olhos atentos ao Senhor, que estão com o coração com o Senhor presente na vida deles. São pessoas sábias. Essas pessoas, elas podem nos trazer benefícios. Essas pessoas podem nos trazer riqueza. Com essas pessoas, sim, esses amigos, nós podemos nos associar. Com esses amigos, nós sim podemos andar, porque eles fazem a diferença para o bem. Louvado seja o santo nome do Senhor. Alguém abra para nós lá em Provérbios, capítulo 22, o versículo 24 e o versículo 25, para que nós venhamos conhecer quem são nossos amigos. Não acompanhes o iracundo, nem antes como homem moleque, para que não
Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a linguagem de hoje. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Veja bem, há muitas pessoas que são mal-humoradas. E essas pessoas, a tendência dela é se irar. E elas vão te levar à ira, por qualquer motivo. Então nós devemos analisar como a palavra do Senhor está dizendo. Nós não podemos nos associar com essas pessoas mal-humoradas. Nem devemos se irar com eles. Amém? Já que não devemos andar, não devemos irar, obviamente. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque em nosso coração habita o Senhor Espírito Santo. Aleluia. Em nossa vida, Deus faz-se presente. Aleluia. Então, cuidado com aqueles amigos mal-humorados. Como é que nós vamos descobrir que o amigo é mal-humorado? A partir do momento que ele começa a xingar palavrões, a partir do momento que ele começa a debochar das pessoas, a partir do momento que ele se torna violento, a partir do momento que dos lábios dessa pessoa não sai nada de Deus. Só sai coisas que nos atrasam, só sai coisa que nos faz se tornar prejudicados. Então vamos analisar e conhecer quem são os mal-humorados no dia a dia, na escola, no trabalho, na vizinhança, na família. É necessário que nós venhamos descobrir quem são essas pessoas para não terminar, como a Bíblia diz, para nós não acabarmos em armadilha mortal. Louvado seja o santo nome do Senhor. Provérbios capítulo 24, versículo 21 e 22. Veja quem achou para nós, por favor. E vamos saber mais um pouquinho quem são os amigos. 24, 21 e 22. Isso. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem o conhecerá? Amém? Olha aí o que diz a linguagem. Linguagem de hoje. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repetida destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei pode causar? Ou seja, a Bíblia está nos alertando para que nós não venhamos nos associar com as pessoas rebeldes, com as pessoas que não dão ouvidos à verdade, que não praticam a verdade. São pessoas que de toda maneira elas vão nos prejudicar. Elas já estão se prejudicando e elas vão se prejudicar. As pessoas rebeldes, pessoas que não obedecem os pais, pessoas que não respeitam os mais velhos, pessoas que não têm educação, pessoas que não têm bom comportamento, seja onde seja que ela estiver, são pessoas que passam 24 horas da sua vida praticando coisas que Deus não se agrada. Dessas pessoas nós devemos se afastar, como a Bíblia nos relata. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos ver lá em Jeremias, capítulo 15, o versículo 19. Veja quem encontra para nós aí. Jeremias, capítulo 15, o versículo 19. Vamos descobrir mais quem são os amigos. Ou vamos dizer os inimigos, né? Porque pessoas assim, elas se tornam sendo inimigas. Jeremias, capítulo 15, o versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares, precioso do tu serás como a minha boca, tornam-se eles para ti, mas não voltes para eles. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor estava exortando ao profeta Jeremias que ele falasse para o povo de Israel que ele não se misturasse com aquela nação que ali se encontrava, mas que tinha, porém, que eles saíssem de perto daquela nação, mas que se aquela nação o chamassem para ele se reconciliar,
eles não se reconciliassem. Mas se aquela nação viesse a eles, que fosse bem recebido e que aprendesse os mandamentos do Senhor. Hoje eu tive uma conversa com a irmã Iraci e nós estamos falando a respeito dessas pessoas que elas procuram de toda maneira nos desagradar, que elas procuram de todas as maneiras nos subjugar. Mas nós devemos entender que nós somos a luz neste mundo, que nós somos o sal neste mundo, que nós somos um povo diferente e nós não necessitamos de estarmos mendigando o favor, seja de quem for, porque nós temos um Deus que vela sobre a sua palavra e que é dono do ouro e da prata. E Ele nos dá inteligência e capacidade para fazermos tudo aquilo que é necessário mediante a vontade de Deus na vida secular, em nosso trabalho, como estava conversando para ela. E o que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer com isso para a irmã Iraci, para todos os ouvintes, que todos eles fazem parte aqui nesta noite, que nós não precisamos ir atrás dessas pessoas, mas essas pessoas que elas precisam vir atrás de nós, porque nós temos Deus, porque nós temos Jesus, porque nós temos a palavra da verdade. Essas pessoas, elas têm que entender que nós somos diferentes. Nós preservamos a verdade, nós praticamos a verdade e nós queremos ser umas pessoas simples, mas dentro da verdade de Deus. Assim como o Senhor aqui exorta que o povo não deveria ir atrás daquela nação, mas aquela nação vir atrás do povo de Israel, assim é para conosco. Nós não devemos ir atrás daqueles que querem nos humilhar, mas se essas pessoas, se quiserem se reconciliar, que venham a nós. Não devemos também praticar o mal para com elas, porque ainda estamos neste mundo e há necessidade em nosso trabalho, em nossa vida secular, de estarmos juntos. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Romanos capítulo 16 e o versículo 17 e 18. Quem achou pode ler. 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Logo, meus irmãos, que vocês veem aqueles que provocam divisões e escândalos, e desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas engano o coração dos incautos. Amém? Então veja bem, aqui quando nós vemos aqui Paulo aqui na carta aos Romanos, ele está exortando para dentro da igreja. Ele está exortando para dentro da igreja que tem pessoas que estão no meio da igreja, mas que elas causam divisões, que elas causam escândalos, que elas criam obstáculos para o ensinamento da palavra do Senhor. Mas também na vida secular, existem essas pessoas que causam divisões. No meio da família, há pessoas que causam divisões. Na vizinhança, há pessoas que causam divisões. No dia a dia, nós vamos encontrar pessoas que causam divisões e que procuram de toda maneira distorcer a palavra da verdade. E Paulo está exortando aqui aos romanos que se afastem dessas pessoas. Não se associem com os tais que praticam tal conduta, porque os tais não estão servindo a Cristo, mas ao seu próprio ventre, aos seus desejos. Então, é preciso que nós venhamos conhecer quem são essas pessoas, porque às vezes estamos abraçando essas pessoas dizendo que é nosso amigo, e essas pessoas não têm nada de amizade. Ela está procurando nos desvirtualizar da palavra de Deus, da vontade de Deus. Devemos ficar atentos, e novamente eu repito, vamos ficar atentos em nosso trabalho, vamos ficar atentos em nossa escola, vamos ficar atentos em nossa família, vamos ficar atentos em nossa vizinhança, porque esses tais estão aí, servindo ao seu próprio apetite, às suas próprias vontades, e eles estão aí para enganar os ingênuos. Vamos ser simples, mas não ingênuos, de saber o que é certo e o que é errado. Nós precisamos ter a interpretação da verdade e da mentira. Não vamos deixar que o inimigo use essas pessoas para
nos tirar da presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 13, por favor. Vamos aprender mais um pouquinho quem são seus amigos. O Senhor nesta noite está falando conosco, está nos exortando a ficarmos vigilantes, porque o Senhor está às portas. A qualquer momento irá tocar a trombeta e nós iremos embora deste mundo de pecado, deste mundo de corrupção. Achou? Pode ler para nós. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 10 ao 13. Quem achou? Prefiro que conheça não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comardes. Pois com que direito haverá de julgar os de fora? Não julgueis vós de dentro. Ora, de fora, porém, Deus julgará expulsando coletivo entre vós o malfeitor. Amém? Glória a Deus. Agora está falando diretamente para a igreja. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que dizem que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, mas na realidade não conhecem a Jesus. Aceitaram a Jesus, mas não conhecem o seu Deus. Não praticam a vontade de Deus. E Paulo exorta os coríntios para que não vieis associar com os tais. Porque quais são esses tais? Olha só: irmão imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Porque tem muitos que aí estão que aceitaram Jesus, dizem que aceitaram, mas não tem Jesus em suas vidas. E Deus, o Espírito Santo, nos dá o discernimento para nós sabermos quem são os tais. Porque às vezes nós pegamos e falamos: não, no mundo secular nós não temos amigos, só dentro da igreja. Mas precisamos saber que também dentro da igreja existem lobos devoradores. Então Paulo está exortando que não é propriamente no mundo, porque no mundo nós sabemos que existem muitos desses. Mas para nós não andarmos com ele, e às vezes nós somos até profissionais do nosso trabalho, estamos ali trabalhando com pessoas desse naipe, dessa situação, nós não temos como excluí-lo ali do momento do trabalho, nós devemos estar com eles ali. Mas Paulo nos chama a atenção que com esse não tem jeito, para isso nós precisamos sair do mundo, ou morrer ou sermos arrebatados. Nós vamos ser arrebatados, sim, com certeza. Então, o que Paulo nos exorta é aqueles que estão sentados ao nosso lado, aqueles que fazem parte do banco que nós estamos sentados, cultuando ao Deus que nós servimos, para nós ficarmos espertos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33. Vamos aqui entender mais um pouquinho para nós sabermos a vontade de Deus, para que nós possamos andar neste mundo inteirados. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Olha só na linguagem de hoje: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias. Uma das pessoas que são mais afetadas nesses dias de hoje, dois tipos de pessoas: a mulher e o adolescente. São as pessoas que são mais afetadas pelas más companhias, porque às vezes elas não têm opinião própria, às vezes elas estão sendo induzidas. Então ela arruma uma companhia, né, e vai desabafar, e vai ali abrir o coração. E às vezes essa má companhia, ela vai fazer uma crítica que vai fazer a pessoa ela perder o bom costume dela fazer aquilo que é o certo. Às vezes por vergonha, por timidez, às vezes por raiva. Até a própria raiva ela tem levado as pessoas a perder os bons costumes. Muitas das mulheres hoje em dia, elas perdem um bom costume por motivo de raiva,
por algum desafeto que houve na vida dela, então ela pratica. O adolescente já perde o bom costume pela vergonha, pela timidez. E aí aquela pessoa ali maquiavélica, ela dá um jeito de induzir. E para isso nós precisamos ficar esperto. Nós não podemos ter esse tipo de pessoa como nosso amigo, que nós podemos confiar. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Veja para nós aí 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14. Olha aí, veja bem o que Deus fala. Não vos prendais a algum jugo desigual com os infiéis, porque por sociedade tem a justiça com a justiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Amém? Não se põe jugo desigual com os descrentes. Às vezes nós cristãos, louvado seja Deus, a gente se associa com pessoas que são descrentes. E aí começamos a falar de algum problema que houve em nossa igreja, com algum problema que houve com algum irmão. E aí é onde mora o perigo. Esse descrente amanhã começa a escarnecer do nosso ambiente de culto, começa a escarnecer da nossa igreja, do nosso meio de vida, da nossa maneira de viver. É por isso que nós devemos entender o que diz a palavra do Senhor, para que nós não venhamos nos colocar junto com essas pessoas, nos associar. Né? São jugos desiguais. São jugos que vão nos atrapalhar a nossa caminhada para a eterna Jerusalém, para a Sião celestial que o nosso amado Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós. Amém? Vamos ficar espertos, vamos ficar antenados para não perdermos a nossa comunhão com Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 6. Vamos entender mais um pouquinho quem são seus amigos. Achou? Pode abrir para nós. Deixa eu ler aqui. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, não conforme a tradição que vós receberam de nós. Está nos chamando a atenção que há pessoas em nosso meio que estão ociosos, pessoas que não estão com compromisso para com a palavra de Deus, que não estão com compromisso para a obra de Deus, e tem atrapalhado a boa comunhão da igreja. Então, Paulo nos exorta para que nós venhamos ficar espertos, tomarmos cuidado com esse tipo de pessoas que não conhecem a Jesus. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 14 e o versículo 15. Achou? Leia para nós. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o e vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Amém? Paulo nos diz que se as pessoas que estão conosco não querem seguir a palavra do Senhor, nós devemos observar, nós devemos analisar e chamar a atenção do tal indivíduo, para que venha a entender a palavra do Senhor, para que venha praticar a vontade do Senhor. Mas como Paulo disse aqui, não devemos considerá-lo como inimigo, porque às vezes está faltando só o discernimento, e nós podemos fazer a diferença com o conhecimento que o Senhor nos dá. Mas se ele não quiser, depois de explicado, depois de ensinado, seguir o ensinamento do Senhor, aí sim, aí nós devemos nos afastar e entregar o tal à mão do Senhor, para que o Senhor venha fazer a sua vontade. Amém? Tiago capítulo 4 e o versículo 4. Irmã Iraci já procura lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. Pode ler, Jefferson. Fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Amém? Mas Só 4. Amém.
Tem mais? Pode ler então, completa. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Amém, glória a Deus, é o fundamental. Então tá aí, ó, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha o que a palavra diz. Quer dizer então que nós não podemos andar no mundo? Não, não está dizendo que nós não podemos andar no mundo, que nós não podemos ter comunhão com alguém, com quem quer que seja. Está dizendo que se nós se tornarmos amigos, intimidade, querer, bem para si o mundo, nós vamos se tornar inimigo de Deus. Deus nos exorta a nós ficarmos espertos com esta palavra, a entendermos a vontade de Deus. Ser amigo é ser íntimo. Nós não somos íntimos desse mundo, porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Nós somos de Deus, nós somos da glória do Pai. Amém? Da Jerusalém celestial, louvado seja Deus. Irmã Iraci, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Amém? Olha aí, novamente confirmando a respeito do mundo, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tem muitas pessoas que amam a casa, tem muitas pessoas que amam o carro, tem muitas pessoas que amam a roupa, até morrem por causa de qualquer desses objetos. E a Bíblia aqui é bem clara: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Nós devemos amar, nós devemos adorar, nós devemos nos dedicar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, que se entregou na cruz do Calvário para morrer por nós, pelos nossos pecados, e nós o aceitar, e nós o recebermos. Amém? Glória a Deus. 1 João capítulo 2, em mesmo, irmã Iraci, ou Gerson tiver. 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? As coisas do mundo são transitórias, são ilusórias. As coisas do mundo são passageiras, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para a eternidade as vossas vontades. Amém? Louvado seja Deus. Aí nós vamos receber a coroa carregada de pedrinhas. Estaremos lá ao lado do Pai, ao lado do Filho, ao lado do Espírito Santo. Louvado seja Deus, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Então, a partir de hoje, Igreja do Senhor, fiquem atentas quanto à amizade na escola, quanto à amizade no trabalho, na família e na vizinhança. Vamos saber aqueles que realmente nos amam, aqueles que realmente são nossos amigos, que procuram sim que nós venhamos ser vencedor em Cristo Jesus, que nós venhamos trilhar os caminhos da verdade. Não vamos perder a oportunidade, sabendo que a palavra nos exortou nesta noite. Quem são meus amigos? Cuidado, amém? Então foi como aqui Miqueias falou para nós: não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Cuidado o que vós vão falar, o que vocês irão falar aí para esses amigos do mundo, que amanhã pode servir contra vocês. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos oração para encerramento deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças te damos, Senhor, porque tu tens sido fiel para conosco, porque tu tens sido verdadeiro, Pai. Obrigado por esta palavra nesta noite, Senhor. Aquilo que tem feito em nossas vidas, nós somos gratos. Continua nos abençoando, continua nos fortalecendo, continua nos guardando, Senhor, colocando anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor de nossas vidas. Salva os nossos familiares, os nossos vizinhos, aqueles que se dizem ser os nossos amigos, Pai. Opera maravilhas na vida de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e que todos digam
Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Sempre eu pedia para Deus do céu que me desse meio